Boa noite, meus amores. Beijo, né? Hello, hello, hello. Boa noite, meu povo. Tudo bem, mana? Como é que tá a vida depois Tudo do... ótimo, gente. Eu tô com olho azul, é isso mesmo? É filtro, né, meu amor? É filtro, é lente. Deixa eu Só. tirar do filtro, fica bem mais bonito, já me falaram. E aí, meus amores, como vocês estão? Já vão chegando aí na nossa live, comentando, compartilhando. Vão dando aí o seu like. Vai chamando a galera que vocês sabem que gostam de assistir live com assuntos importantes, assuntos que empoderam, assuntos que são necessários nós atuarmos na sociedade. Estamos aí juntos para isso. E Caio Camargo, faça as apresentações. Já que a Só um senhora... minutinho que eu vou chamar nossas convidadas célebres de hoje. Pessoal, quando o Caio chama aí as nossas convidadas, eu quero pedir para vocês, mais uma vez, como sempre, de seguir a gente lá nas nossas plataformas. Olha aí a nossa primeira convidada. Olha, nossa primeira convidada. Anitta, maravilhosa. Bem, boa noite, meu amor. Tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês hoje, nessa sexta-feira. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Temos mais uma convidada que acabou de ir. Só um minutinho que eu tô encontrando o arroba dela aqui. É Isabel. Não tô achando aqui. Ó, é esse aqui, ó, mano. Aí. Achei. Vamos lá. Já temos 1.500. Olha, estamos aqui. Que emoção. Olá, Bel. Seja muito bem-vinda. Olá. Obrigada. Eu sou muito aqui, desculpa. Meus amores, antes de as nossas convidadas ilustres dessa apresentar, quero lembrar vocês que já seguem a gente aqui dentro do Instagram e siga a gente dentro das nossas plataformas também de áudio, de Ecoando Podcast. Então, podem encontrar a gente lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em qualquer plataforma de áudio que possam ouvir. Sigam, compartilhem, e tem episódios maravilhosos lá, importantes que nós estamos ecoando junto com a gente. E hoje, dando continuidade, né, ao nosso episódio maravilhoso, amor e carinho, Elis Giovanni, Maqueda Soares, falando sobre negritude. E a que foi esse último episódio, que foi maravilhoso. E a gente sabe que como é um assunto que tem muita coisa para ser falada ainda, muita coisa a ser dita, eu acho que o tempo que a gente está ainda vai ser necessário para coisas importantes para poder abordar e ecoar. Nós temos umas duas maravilhosas também para dar continuidade a tudo que já foi falado no episódio, daqui eu vou falar um pouquinho. Então, nós com essas duas convidadas, eu vou pedir para que elas falem um pouquinho delas. E é isso. Sejam muito bem-vindas novamente. Eu posso começar pela Anitta e depois pela... Só fazer Obrigada, as honras da casa. Obrigada. Sintam-se à vontade, meninas. É um prazer imenso receber vocês. Então, como eu falei anteriormente, aqui é o palco para vocês. Sintam-se à vontade. E ela já está... E tá... Aí, já tentaram me tomar mais uma vez, mas tudo bem, a gente já está acostumado com isso. E é com vocês agora. A gente está aqui para participar, para ouvir e principalmente para aprender com vocês, tá bom?
Obrigada pelo convite, antes de tudo. Boa noite para todo mundo que está assistindo. É um super prazer estar aqui. Eu sou a Anitta, eu represento uma plataforma de letramento racial e diversidade, que é o Instituto da Cor ao Caso. E a gente tem vários setores de atuação, né, internamente. São vários caracóis que eu brinco, mas na verdade esses caracóis eles representam de fato a essência dos nossos movimentos negros, né? Aquilo que é muito circular. É a ideia do que tem início, que tem meio, mas não tem fim. Por isso essa ideia da perfeita simetria da natureza, que é o caracol. Então, para a gente é um prazer falar sobre o assunto, mesmo sabendo que é um assunto espinhoso, é um assunto delicado, é um assunto que requer muita atenção e muita desconstrução, né? Porque se a gente está falando de racismo e racismo estrutural, a gente está falando também de questões que às vezes são reproduzidas de maneira muito automática por todo mundo. Então, desconstruir esses conceitos e refletir a partir de um outro olhar, a partir de uma outra narrativa, que é negra, que é a que a gente está falando aqui, é super importante. Então, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E dentro dessa plataforma, né, eu ocupo a posição de diretora executiva. E, além disso, eu tenho também a minha carreira como advogada. Eu sou advogada maritimista, eu trabalho com navegação desde sempre, desde até um pouquinho antes de me formar. Então, o meu ambiente é sempre muito, como voltado para as coisas da navegação, né? Sempre muito masculino e masculinizado e sempre muito embranquecido, né? E isso não é uma novidade para ninguém que mora no Brasil. A gente sabe, né? Como as questões institucionais também pesam muito. Então, é isso, fazendo assim um resumão da Anitta. Essas são as minhas áreas de atuação, né? E hoje aqui representando o Instituto da Cor ao Caso com o maior prazer do mundo. Vou passar aqui a bola para a Isabel. Olá a todo mundo. Olha, desde já eu quero agradecer pelo convite e também devo agradecer ao Alan por ter me apresentado a vocês. Eu fico muito feliz e também por ter conhecido a Anitta, né? Por acaso eu estou muito feliz por ter agora amigos brasileiros, quase não tenho. Então, eu sou a Isabel Pimenta, eu sou angolana, sou residente aqui no Brasil já desde 2018 e sou formada em Relações Internacionais e também sou professora de carreira. Então, estou aqui no Brasil, vim para fazer uma formação. Infelizmente, devido à Covid-19, fui impedida de dar sequência à minha formação. Mas quando as coisas melhorarem, acredito que darei sequência aos meus sonhos aqui no Brasil. Arrasou. Bom, a gente teve lá o nosso episódio, né? As meninas falaram bastante sobre a jornada deles individual, tanto a Maqueta quanto o Eli, e contaram um pouquinho das histórias, né? E aí, dentro da nossa conversa, depois que a gente traz para a nossa live, a gente falou muito sobre o racismo estrutural também. E aí eu queria ver e ver com vocês que é importante a gente falar sobre o racismo estrutural, de que forma hoje as pessoas também acabam se escondendo atrás dessa fala para poder explicar o racismo. Enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Você quer começar, Isabel? Eu posso sim. Bem, como eu sou uma mulher preta, e sendo uma mulher preta, a minha observação pelo racismo estrutural no Brasil começou em Angola. Como é que começou? A partir do momento em que eu comecei a assistir os programas de TV, os programas de entretenimento em si passaram-me essa visão de racismo estrutural. Quando eu vejo os telejornais, quando eu vejo os realities, quando eu assisto partidas de futebol, fizeram com que eu fizesse uma leitura sobre o que é racismo estrutural de facto no Brasil. Por exemplo, eu quando vou para um programa de entretenimento e vejo que a maioria da plateia é composta por pessoas brancas, isso já diz tudo. Quando eu assisto novelas e começo a ver que os papéis das pessoas negras lá representadas são papéis subalternizados, isso já diz tudo. Quando eu assisto partidas de futebol e vejo a maioria dos jogadores
composto por homens negros, então isso já me diz tudo. Ou seja, o homem negro, a mulher negra na sociedade brasileira não tem lugar para além de ser um jogador de futebol, um cantor de pagode, um cantor de funk, e ainda mais as mulheres sendo empregadas domésticas. É o que eu mais vejo nas novelas. Se não são empregadas domésticas, são mulheres periféricas, mulheres de periferia, aquelas mulheres que mal sabem vestir, que mal sabem falar, fazendo uma representação daquilo que é a mulher negra no Brasil. Algo que não é verdade. A partir desse momento, já começa a baixar, a diminuir os negros no Brasil. Então, o que é que me fez olhar? Quando eu entro para o Brasil e olho para o Congresso Brasileiro, aí começa a mudar completamente a minha opinião. Não que eu mude para o melhor, ou piora. Olho para o Congresso Brasileiro, vejo como é que é composto o Congresso Brasileiro. Olho para as instituições brasileiras, como é que são compostas as instituições brasileiras. Tu olhas para a educação, tu vais para um supermercado. A maioria das pessoas que funcionam no supermercado são pessoas brancas. Talvez num supermercado tu podes encontrar 90% das pessoas a trabalharem lá, pessoas brancas e não pessoas negras. Uma ou duas ou três pessoas que trabalham lá. A partir desse momento, tu começas a fazer aquela avaliação do que significa racismo estrutural. Se bem que o racismo estrutural, ele já vem de longe. O racismo estrutural vem de longe. A partir do momento em que o Brasil decide abolir a escravatura, não é? A abolição da escravatura. Quando foi feita a abolição da escravatura, antes até da abolição da escravatura, haviam sim as revoltas, os movimentos que começaram a surgir por parte dos negros escravizados. Então, toda aquela pressão, a pressão do Ocidente que tinha que se abolir, a pressão dos negros, e depois os negros começaram a fugir para os colombos, né? Começaram a fugir, colombos dali e daqui. E o que aconteceu no Rio de Janeiro? A maioria dos negros fugiam para onde? Para hoje que nós chamamos aquilo de quê? Periferia. As periferias hoje, muitas delas. As favelas, exatamente, as favelas hoje. Antes elas não eram favelas, eram os colombos. Eram lá onde ficavam os irmãos, os nossos ancestrais. Entendeu? Eram os lugares que eles saíam da pressão. E depois nas fazendas, os negros também começaram a fugir. Fugiam e todos iam para ali, para os altos dos montes, como no Rio de Janeiro. E depois a rainha ou a princesa Isabel viu-se obrigada também, não é, a assinar a abolição da escravatura. Não porque foi uma vontade, bom coração e que decidiu fazer isso, não. Depois dessa abolição, teve o papel república. Então decidiram pensar república. Vamos pensar a república. Mas agora o que faremos com esses negros? Eles afinal são párias. Eles não são nada para a sociedade. Eles não nos acrescentam nada. Então, tudo isso, quando depois começaram a vir projetos sobre o embranquecimento da população negra, ou seja, da população negra, com toda aquela situação do racismo, era importante que se trabalhasse para a miscigenação, porque a miscigenação foi uma política. Então, tudo isso começou a formar as estruturas do Brasil. Ou seja, um Estado. Um Estado é composto por uma estrutura, um Estado tem instituições que os representam. Então, todas essas instituições que nós temos no Estado, seja um Estado europeu, brasileiro, angolano, africano, seja lá o que for, todo Estado tem uma estrutura, todo Estado tem instituições, tem representações. E nós olhamos as instituições no Brasil. Tu olhas para as instituições, tu olhas para as empresas, não é, brasileiras, tu consegues ver como elas foram estruturadas. O negro na sociedade brasileira, ele não foi criado para fazer parte das instituições brasileiras. O negro foi criado para ser subalternizado nas instituições brasileiras. Daí a razão que nós olhamos para o legislativo. Conseguimos ver no legislativo, no jurídico, vimos tudo isso.
a presença do preto. Mesmo o trabalho que a Anitta faz, a Anitta é uma advogada, mas no Brasil, muitas mulheres advogadas negras não existem, são poucas as mulheres. Ou seja, uma mulher advogada negra, ela fazer o seu papel, há quem ainda questiona, mas ela é advogada. Como é possível? Essas questões, e há quem diz assim, em pleno século XXI, as pessoas ainda questionam se uma preta é advogada. Claro que sim. Tu olhas para as estruturas do Brasil, ou seja, as instituições, e tu não consegues questionar. Tu não consegues questionar porque que tu vais para uma instituição e não consegues encontrar negro. Ainda ontem eu ouvi a respeito da morte de um estudante negro na USP, por sofrer racismo na USP. É possível hoje existir racismo no Brasil? Existe e vai continuar enquanto a educação brasileira, enquanto a educação cooperar com o racismo. Por quê? Porque se não se falar do legado escravidão, do legado colônia na educação, então o racismo vai se perpetuar. E eu vou deixar já a Anitta falar, mas para as pessoas perceberem melhor com relação a essa estrutura toda, o que é racismo estrutural, porque há quem tem dificuldades. Nas civilizações antigas, como por exemplo no continente africano, vou falar do continente africano e na Ásia, desde sempre existiram castas. Olha, normalmente eu gesticulo porque os professores normalmente quando estão a dar aulas têm a tendência de estar a gesticular para fazer com que os estudantes percebam um pouquinho, por isso é que eu estou a gesticular. Nas civilizações antigas, desde sempre existiu a estratificação das sociedades e que eram chamadas de castas. E hoje ainda nós podemos encontrar as castas na Índia. O que acontece nas castas? Uma casta, tu que nasces numa casta de pedreiro, tu serás pedreiro eternamente, os teus filhos, os teus netos, toda a tua descendência será uma descendência de pedreiros. Se fores de uma casta de ferreiros, toda a tua descendência será ferreiro. Entendeu? Se nasceres numa casta de líderes políticos, todos os seus descendentes serão líderes políticos. E nós olhamos aqui para a estrutura brasileira. Então você consegue aplicar essas castas. Nós conseguimos encontrar quem são as pessoas que fazem parte da elite e quem são as pessoas que fazem parte do plano B, que são os negros e os pardos, os subalternizados. Daí a razão que se fala muito com relação ao racismo estrutural, porque se eu falar de castas, você consegue perceber porque há quem, infelizmente, até hoje, não saiu da casta de pedreiro. Há quem hoje não saiu da casta de marceneiro, permanece eternamente na mesma casta. A diferença da Índia com o Brasil é que no Brasil ainda existe a verticalidade, né? Exato. Ainda existe isso. Permite com que você trabalhe, que você faça alguma coisa para você deixar de ser pedreiro. Talvez você consiga ser um jogador de futebol, vai ser um bilionário, um milionário, então sai daquela casta de pedreiro. Entendeu? Já na Índia não, é horizontal, tu permaneces na casta de pedreiro eternamente. Então, há quem infelizmente continua a viver não na casta, mas na segregação, porque aqui no Brasil existe a segregação. Existem lugares onde o preto não coloca o pé, não porque a instituição não lhe permite, não porque o restaurante não lhe permite, mas as condições não lhe permitem entrar ali, porque o brasileiro preto não tem poder econômico, não tem poder de aquisição, ele não consegue entrar em qualquer lugar. E se ele entrar, até os guardas, que muitas das vezes são pretos, vêm-se obrigados a retirar os seus irmãos daquele lugar. Por quê? Porque eles sabem que aquilo não é lugar para eles. E se um preto entrar ali naquele lugar, as pessoas já começam a fazer uns questionamentos, começam a olhar e tal, a se questionar por que da presença daquela preta, daquele preto, naquele lugar. É.
Aproveitando essa tua introdução é perfeita e eu acho que ela já permeia muito do que é o racismo estrutural. Eu vou aproveitar uma pergunta que fizeram aqui para a gente no chat, que é do John do Rio, e aí eu lanço essa pergunta para a Anitta, para ela poder completar. Diz o seguinte: quais foram as conquistas e o que precisa melhorar na opinião de você? Que é que houve, né? Conquistas hoje vocês se sentem um pouco mais representadas? Anitta, você pode. John, né? O nome dele. John, obrigada pela tua pergunta. Eu vi na hora que ela subiu aqui. Eu acho que até perguntou 2 vezes. Obrigada. Olha, se houve conquistas, houve várias conquistas, né? E exatamente é ótimo porque a introdução da Isabel ela foi perfeita no sentido de fazer um contexto histórico, né? E trazer um pouco do assunto da Que aula, né? Né? Então, ela traz um contexto histórico e faz até uma questão comparada com outros países, né? Outros continentes. Então, esse contexto que ela citou a gente em relação à historicidade é fundamental para a gente também entender as conquistas. Então, até se a gente não consegue enxergar as conquistas, isso também é uma ação da tecnologia do racismo, porque a gente tende a achar que não houve conquistas, mas houve conquistas, né? Então, se a gente está falando aí lá da abolição, que a Isabel tocou ainda agora, a gente está falando da assinatura de uma lei que aconteceu em 1888. Então, houve a assinatura da lei, então houve a liberdade jurídica, né? Isso do ponto de vista formal. Só que as pessoas que foram libertas, elas não tiveram nenhum plano de emancipação, nenhum projeto de emancipação do Estado para que elas fossem inseridas socialmente. Então, essa é a primeira grande crítica depois da abolição, né? Houve abolição, sim, por uma pressão, por uma pressão de um comércio, né? De uma conjuntura comercial, de relacionamento com outros países, mas não houve uma política de emancipação do povo negro. Então, a partir daí, a gente começa a enxergar quais foram as conquistas. Porque se você foi largado numa sociedade absolutamente tido como livre e agora se vira, você começa a questionar o papel do Estado na tua inserção social, né? Que não houve. E aí, o que a gente vem vendo, né? Olha, mais recentemente, a maior... Eu posso dizer que foi a maior, sim. De maneira mais recente, a maior conquista foi a política de cotas. Isso tem mais ou menos de 10 a 13 anos, tá? Então, o que eu escutava muito e li já vários depoimentos nesse sentido, foi que o negro no Brasil, pela primeira vez, ele sentiu orgulho de dizer que ele era negro. Porque em todo momento que ele precisava dizer ou se autodeclarar negro, preto ou pardo, ele não se sentia confortável para fazer isso, porque estruturalmente nunca foi prazeroso e estruturalmente ele nunca viu vantagem em dizer que ele era negro. Então, para que ele ia dizer uma coisa que ele sabia que não era vantajoso socialmente para ele? Então, acho que o Caio caiu. Então, acho que quando Levantei já. chega. É normal, amor, é normal. A gente tomba toda hora. O que importa é continuar. Quando o Estado chega e fala assim, olha, se você se declarar negro pra gente, você vai ter um benefício, você vai ter uma política que foi estudada pelo Estado e pensar uma ação de política afirmativa. A mais recente, ao meu ver, foi essa. Mas nós tivemos várias outras conquistas, tá? Cada conquista dos movimentos negros, e eu falo no plural, porque são movimentos mesmo, né? São vários movimentos de pessoas negras, são várias frentes de pessoas negras. E aí eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Nós somos uma plataforma de letramento racial que dialoga diretamente com o mercado. Mas existem outras iniciativas que têm outras frentes. Então, existe um movimento que está acontecendo que dialoga com uma questão mais assistencial em relação às mulheres negras que moram nas favelas, nas comunidades. Existe outra frente que também é outro movimento negro que dialoga com um projeto social de assistência. Enfim, são vários movimentos, por isso que eu falo no plural. Então, tem essa como a nossa, né, que abre esse diálogo, né, que está aberta, que propõe esse diálogo, mas nós somos vários movimentos. E aí, um outro exemplo que eu posso dar também, por exemplo, respondendo o John, é que quando o IBGE, ele classifica, né, ele traz 5 opções para você e fala assim, eu tenho 5 opções, eu como IBGE, e você precisa se declarar, na hora que você vai preencher lá os formulários, você precisa se declarar como uma delas. E aí o IBGE fala assim, você pode ser uma pessoa branca, amarela, parda, preta ou indígena.
qual dessas 5 categorias que você acha que você é, né? Que você se declara, a gente fala, né? Como você se declara, que é essa pergunta que a gente usa tecnicamente. E a pessoa vai lá entre essas 5 categorias e marca e apresenta como ela se declara. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô trazendo esse exemplo também? A palavra pardo, ela tem muitas críticas, né? Em relação ao uso dela, da compreensão do uso da palavra pardo. Então, por isso que às vezes vocês podem escutar alguém falando, pô, pardo é papel, pardo não tem nada a ver, pardo não me conecta a nada. E realmente o pardo, ele, de maneira social e cultural, ele não te conecta a nada. Mas por que existe a classificação pardo do IBGE? Foi fruto de movimentos negros. Porque a partir do momento que a gente entendeu que algumas pessoas falavam o seguinte, olha, eu não sou branca demais para me considerar branca e eu não sou preta demais para me considerar preta, a gente entende e traz aqui o que a Isabel falou de miscigenação. Então, quando a gente estuda lá atrás, a gente entende a miscigenação de uma maneira muito romântica. A gente estuda de uma maneira romantizada o que é a miscigenação. Mas a miscigenação, ela é o quê? É fruto de estupro das mulheres negras e indígenas nos nossos processos de colonização. E é estupro mesmo. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam, nossa, mas pô, nunca tinha pensado por esse lado. Mas né? Saiu uma pesquisa recente da Super Interessante agora, falando exatamente isso, que no estudo dos genomas e tudo mais, questão genética, conseguiram encontrar nos genomas brasileiros uma herança enorme de mulheres negras e indígenas nas ascendências maternas. Então, o que essa pesquisa nos traz, né? O que esse dado nos traz como realidade, como formação do povo brasileiro? Então, a partir do momento que o Estado reconheceu e fala assim, as pessoas não possuem ainda essa construção de uma consciência racial. Então, quando elas vão se declarar, elas falam, olha, eu não sou branca demais para ser branca, não sou preta demais para ser preta, então o que eu sou? E aí vem a categoria pardo, compreendem? E aí, a categoria pardo, ela é justamente porque os movimentos negros reconhecem que o Estado precisa de políticas de ação afirmativa, e para promover essas políticas de ação afirmativa, a gente precisa ter esses dados de maneira estatística, né? Esses dados apresentados de uma forma que as pessoas possam ver a quantidade desse grupo. Então, se hoje, no Brasil, nós somos 56% de pessoas negras, é porque o somatório de pretos e pardos dá 56%. Então, era essa a questão que eu queria trazer para responder a pergunta do John. Eu acho que John, obrigado pela pergunta de novo. Eu acho que ele está fazendo outro aqui agora. A gente tem umas outras perguntas também para serem respondidas aqui. É do oficial Gualex. Qual seria a melhor solução que o governo deveria tomar para melhorar a luta contra o racismo? Assim, qual a opinião de vocês nesse sentido? Dessa atitude do governo, né, estatal? Esse ponto de vista traz uma questão institucional para a gente debater, né? E aí eu vou citar aqui o Silvio Almeida no livro dele, Racismo Estrutural, porque ele traz para a gente e esclarece que não existem vários racismos. Existem concepções sobre o racismo, né? E se a gente está falando de racismo estrutural ou institucional, a gente está falando de concepções acerca do racismo. E essa pergunta, ela traz a questão institucional para a gente debater, e aí o Estado vê e fala assim, olha, se eu estou trabalhando numa concepção de racismo institucional, qual seria a solução direta para que a gente solucionasse isso? Já que as minhas instituições, e aqui eu estou falando como Estado, né? Já que as minhas instituições reproduzem racismo o tempo todo, se comunicam em todos os atos, em todos os processos que fazem, como conseguem replicar de maneira exata o que é a tecnologia do racismo? Qual seria a solução para isso? E aí o Silvio vem e fala assim, a solução para a gente identificar a questão do racismo institucional é pensar ações afirmativas. A gente deu um exemplo aqui, que seria a política de cotas, mas é um exemplo só. Então, sendo bem direta assim para responder, seria pensar em ações afirmativas, sem dúvida nenhuma. E tem uma pergunta mais audaciosa ainda do Ed, que eu achei interessante. Eu acho que seria interessante vocês duas falarem também. Qual seria a atitude tomada no caso de vocês se estivessem no cargo de presidente, né, da República? Muita coisa, né? Muita coisa. Tem que fazer uma aba do projeto que, infelizmente, para este governo federal não houve, né, um plano de governo, mas geralmente quando os presidentes se candidatam, eles fazem um plano de governo e eles têm uma aba específica só para lidar com as questões de equidade racial.
E geralmente é um plano gigante, porque justamente o Brasil é um país que tem 56% de pessoas negras. Então, é uma aba de dentro ali que está sob todas as pastas do governo federal, do presidente, que não tem como passar batido, não tem como passar desapercebido. Mas também, por mais... Eu até olho um pouquinho com relação ao presidente Obama, né? Muita gente também estava muito expectante que com Obama na presidência dos Estados Unidos as coisas iam mudar. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Por uma questão de estrutura. A elite não permitiu com que Obama mexesse nas coisas. Então, Isabel negra ou a Anitta subindo. Obviamente que a Anitta, por mais que ela tenha bons planos, ela quando chegar lá, aquela elite, principalmente a elite econômica, que normalmente manda sempre, né? Obviamente que não permitirá que ela faça todas aquelas mudanças e essas mudanças, obviamente que, querendo ou não, atingirão o ego do grupo que se considera a supremacia, o grupo branco, a perfeição. Então, aquela perfeição não vai gostar muito de ver toda essa equidade, todo esse equilíbrio, sabendo que o Brasil não é 56%, 56% da população é uma população negra. Então, ter aquela gente a mandar num branco, um homem branco, provavelmente também não vai cair muito bem. Podemos ter até muitos projetos, muitos planos, mas a elite normalmente dita todas as regras. É verdade, é verdade. Tem um outro ponto aqui que, enquanto a Isabel estava falando, eu estava elaborando aqui na minha cabeça, que é o seguinte, respondendo também a pergunta, eu esqueci o nome dele, desculpa. Qual era o nome dele mesmo, Roger? É John. John do Rio? John. Não, acho do que John? Não? Foi o John? Foi oficial do Alex. É o oficial Alex. Isso, o oficial Alex. Foi o seguinte, é que não existe uma solução única, assim. Porque se existisse uma solução única, eu acho que a gente já teria conseguido passar por isso, né? A gente já teria avançado nesse quesito. Mas quando a gente consegue compreender que essa é uma questão que envolve não só empatia, sabe? Não é uma questão unicamente de direitos sociais. É uma questão também que envolve o mercado financeiro. Por que eu trago isso? Porque a gente está numa sociedade que é capitalista, a gente reconhece o nosso modo de produção atual. Então é fundamental a gente dialogar com esses vetores também, porque a gente está inserido nessa sociedade. Então, eu enxergo a questão como uma questão social, enxergo a questão como uma questão racial, enxergo. Mas ela também é uma questão, como o racismo é estrutural, que ela está em todas as searas. Então, ela está na política, ela está na psicologia, ela está na sociologia, ela está na antropologia, ela está em todas as bases. Todas as bases. Então, se a gente consegue compreender que ela está em todas as bases e que é uma dinâmica que não é unicamente uma questão de direitos sociais, é também uma questão que dialoga diretamente com o mercado de trabalho, do ponto de vista que diversidade, equidade racial, isso já foi comprovado até por um estudo da McKinsey, que é uma grande organização. Quando você tem uma equipe que é mais diversa, você consegue performar financeiramente melhor dentro da sua organização. Então, a partir do momento que o mercado financeiro ele conseguiu compreender isso e ele anunciou isso para todo o mercado, todas as outras esferas de comércio, de mercado, não apenas o mercado financeiro, começaram a entender essa dinâmica. Não, por que o mercado financeiro comprou essa ideia de diversidade? A gente não está brincando, é o mercado financeiro, é o mercado um dos mais agressivos e é quem comanda toda a estrutura do capital. Então, se a gente está percebendo que o mercado financeiro ele entendeu e compreendeu que diversidade não é unicamente uma questão de direitos sociais, ele tira o assunto de uma esfera que é vista apenas como, olha, ele é legal, ele está sendo bondoso, está incluindo pessoas negras na sua equipe. E ele consegue enxergar, não é apenas uma questão de bondade, é uma questão também de que as minhas equipes, elas lucram mais. Então, aí você consegue abrir também um diálogo com as iniciativas de mercado. Então, assim, se a gente pensar numa solução que compreenda isso também,
e que compreenda a dimensão do racismo inserido em todas as áreas, a gente consegue pensar em soluções mais diretas, né? A gente consegue pensar ações afirmativas, a gente consegue começar a dialogar com as empresas do ponto de vista que é o seguinte: vamos analisar os seus processos seletivos para ver quem que você está contratando. Como é que estão os seus critérios de seleção de pessoas? Como é que eles estão sendo feitos? Né? Ah, Anitta, a gente escolhe só as faculdades ABC, porque são as faculdades que eles chamam classe A. E aí a gente aponta. Então, já está errado, sabe? Se você está preocupado com diversidade, você já está com viés de classe aí que exclui mais da metade da população brasileira. Então, se você tem que estar... se você quer essa condição da diversidade, se você está atento para essas questões, você tem que estar atento aos seus processos como organização. Você tem que estar atento aos seus processos como pessoa também. Né? Quais são os lugares que eu frequento, quem estão nos lugares que eu frequento, sabe? Por que que eu, quando entro num lugar, num restaurante super irado no Rio de Janeiro, por que que eu entro lá e as pessoas que eu consigo enxergar negras, elas estão numa posição de subalternização, como a Isabel bem falou no começo, porque elas não estão numa posição de consumo quando eu estou no Village Mall, por que que elas não estão numa posição de consumo quando eu frequento um restaurante incrível em Santa Teresa. Então, assim, essas questões também partem, né? Essas reflexões partem desse tipo de olhar sensível, né? É verdade. Então, é isso que eu queria acrescentar. Ô, Anitta, eu vou fazer um adendo. Antes da gente passar por uma pergunta que a Dani fez aqui, que é para a Isabel, eu só quero fazer um adendo em cima disso que você falou, porque eu vivo isso onde eu trabalho. E foi montado um comitê de... Então, a gente não tem só a pauta sobre todas as outras. E aí, a gente acaba encontrando um enfrentamento muito grande da cultura da empresa. E aí... Roger, você está picotando um pouco, não sei para os outros, mas... Tá picotando, gente? Vou tentar falar um pouco mais devagar. Será que funciona? Tá picotando aí, Isabel? Também, também. E é tá. um eco. E é um eco. Ah, eu ecoando. Vou tentar só finalizar com o seguinte, que antes da gente cobrar de instituições e do nosso Estado, a gente precisa voltar os nossos olhos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade e para os poucos grupos que estão envolvidos. Mudar a cultura a cabeça dessas pessoas a olharem a diversidade como algo que deve fazer parte naturalmente da nossa vida, entende? Para que isso possa atingir a todos os setores enfim, do Brasil e de tudo que a gente faz e deixa de fazer. Eu queria falar muito mais, mas eu não consegui. Isso, mas você não pagou a internet, né? Isso não pode. Isso não tá Traga lá. Vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é porque nós somos várias frentes, entendeu? Então vai ter uma frente que vai estar atuando para um vetor que dialogue diretamente com as pessoas e que faça reflexão. Vai ter uma frente que vai estar dialogando com as empresas, outra frente que vai estar dialogando com outras searas. Então dá para fazer ao mesmo tempo também, né? Sim. Mas é aquele olhar sensível, eu entendo perfeitamente o que tu está dizendo. É a reflexão para si, né? Para entender e compreender o seu papel social como ser humano mesmo. Exato. Entender que essa conquista de direitos, né, não é só independente do que eu seja, do que eu me considero também, eu acho que é uma luta de todos, né? E é uma luta diária. E é triste quando eu ouço você falando, Anitta, que só por conta do interesse financeiro que as empresas começaram a captar, começaram a olhar por outro viés. É triste. É triste, porque é um interesse social, antes de mais nada. A gente sabe, né? Eu também sou advogado, assim como você, e está na própria Constituição. A dignidade da pessoa humana, que não é respeitada, que aquilo ali, a carta magna nossa, é todo dia rasgada, né? Por um fato ou outro, enfim, um assédio moral que a gente que mais vê, né, nesse sentido. É uma violência que não tem esses limites. E é triste saber disso, mas realmente a gente está lidando com fatos e vocês estão dando uma aula para a gente. Eu quero que continue, né, agora. Acho que tem uma pergunta para mim, né? Tem para Isabel. Deixa eu ler a pergunta para... Eu vou ler porque você está picotando, amigo. Você não pagou, acho, a internet, mas tudo bem.
Gostaria que a Isabel comparasse a resposta dada pela comunidade negra ao racismo institucional no Brasil e nos Estados Unidos. Até há bem pouco tempo, para ser sincera, eu achava que o brasileiro negro tivesse tantas dificuldades no combate ao racismo, comparado com os negros americanos. Eu achasse que fosse a falta de terem um pai. De terem um pai tal como os americanos tiveram Luther King, Malcolm X e tantos outros, né? Aquela representatividade que existe no Congresso americano pela comunidade negra americana, que eles são apenas 19% da população, né? É isso, né, Anitta? 19% da população americana é negra, né? Afro-americanos são 13%. Afro-americano, 13%, né? 13%. Então, eu achava que fosse essa falta desse pai, porque os americanos tiveram isso, os afro-americanos tiveram isso. Tiveram Luther King, tiveram Malcolm X, e tem tantos outros que dão essa continuidade. Então, eu fiz essa leitura errada do Brasil, até que depois eu acompanhei o Silvio de Almeida, e que eu sigo, passei a segui-lo agora, sim, passei a segui-lo agora no Instagram, a Jamila também, passei a segui-la, e o Silvio, ele faz, eu vou adquirir também, eu vou adquirir. O Silvio faz toda essa desconstrução do americano, afro-americano versus Brasil. Ele diz que o Estado brasileiro é extremamente... Eu vou já parafrasear, porque ele até usou umas palavras assim, um pouquinho mais românticas. Mas ele disse que o Estado brasileiro é extremamente assassino. É brutal. O Estado brasileiro não permite a existência do Luther King. Não permite a existência do Malcolm X. Por quê? Porque ele será morto antes que ele renasça, tal como aconteceu com a Marielle. Depois, eu comecei a fazer essa leitura a respeito da morte da Marielle, esse tempo todo que eu fui acompanhando, versus milícias, e como funcionam as milícias no Brasil e tudo mais. Eu consegui também fazer essa leitura e pude ver que, de fato, a morte dela não foi uma mera obra do acaso. A existência de uma mulher preta da periferia, uma mulher que movimentava multidões, uma mulher que colocava os inimigos contra a parede, uma mulher que apresentava provas contundentes contra os seus adversários. Tudo isso me fez pensar e depois eu concordei com o Silvio e vi que, de facto, o Brasil não permite. Tanto é que o Brasil não permite, até economicamente, que surjam bilionários no Brasil. O Brasil não permite. Que esses bilionários, para surgirem, eles só surgirão se forem advogados não, jogadores de futebol. Se eles forem atores, se conseguirem chegar lá em Hollywood, um preto consiga chegar em Hollywood, e consiga ser um bilionário em Hollywood, mas no Brasil, o Brasil não permite. Daí a razão que eu disse logo no princípio com relação à estrutura do Brasil. Os Estados Unidos, obviamente, que é um estado também muito agressivo com relação aos negros. Com toda aquela luta que os ativistas negros americanos tiveram, foi uma luta grande. Conseguiram ter homens gigantes, diferentemente daqui do Brasil, mas o Brasil também conseguiu, graças a essa luta, a esse movimento, conseguiram sim muitas conquistas, mas não são iguais às conquistas americanas. Mas o contexto brasileiro versus americano é completamente diferente, é impossível. O Brasil não permite
O Brasil não vai permitir, não sei se o Brasil permitirá agora, né? Talvez mais, daqui a uns anos, mas por agora o Brasil não permite isso. Já os Estados Unidos da América permite ainda, permite ter aí uma Beyoncé, conforme ele falou, uma Beyoncé, um Jay-Z, eles estão ali, conseguiram chegar onde chegaram. Tem muitos bilionários nos Estados Unidos da América que nem são nem cantores. Conseguiram criar o seu império através de produtos cosméticos, produtos de cabelo, para as mulheres afro-americanas. Eles conseguiram atingir esse patamar. Já aqui é tudo bem controlado. É tudo bem controlado. Então, essa comparação que um dia eu fiz, hoje eu não faço mais, por estar a entender o contexto. É sempre bom a pessoa compreender o contexto, estudar, porque são mundos completamente diferentes. O Brasil é um mundo completamente diferente. Os Estados Unidos também é completamente diferente. Apesar de todas as barreiras que os Estados Unidos tentam criar para impedir com que os negros vão mais para longe, mais para frente, não é? E eu fiquei muito expectante com a subida do presidente americano Joe Biden. Se bem que, pronto, fui expectante, mas também eu tenho sempre uns pontos de interrogações, né? Ele subiu, ele fez algumas promessas e tudo mais, mas eu sei que quanto a questões de negros, não será possível ele conseguir resolver tudo isso, porque mexer na Constituição americana, uma Constituição feita lá, desde o tempo da escravatura, em que o negro americano, até hoje, o mesmo acontece aqui no Brasil. O negro americano, hoje, ele já não está ali nas fazendas, ele já não está a colher algodão. O negro americano e o negro brasileiro, hoje, eles se encontram encarcerados. Estão encarcerados. Por que eles hoje vivem encarcerados? Para trabalhar, porque tudo isso é uma indústria. Eles, quando estão ali na cadeia, não sei aqui no Brasil, porque eu ainda não estudei a respeito disso, mas na América, enquanto eles estão aí na cadeia, eles estão a trabalhar para as indústrias. Inclusive, houve aquela polêmica daquela lingerie muito famosa. Como é que chama aquela lingerie? Normalmente passa todos os anos, aquela... Não lembro. Elas passam todos os anos, não lembro. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Houve aquele escândalo que, afinal de contas, os presos é que faziam as lingeries, funcionavam as lingeries e tudo mais. Ou seja, aquele grupo, aqueles negros que nascem, estão condenados, continuam condenados até hoje. Qualquer coisa que eles façam, eles vão para a cadeia. Para a cadeia. Os negros estão sempre na cadeia. Os homens negros sempre na cadeia. Têm muitas dificuldades. Como é que o homem negro não vai ser selvagem? Ele aprendeu a ser selvagem com alguém. Alguém primeiro lhe ensinou a ser selvagem, porque ele não era selvagem. Ele se tornou selvagem, mas não é selvagem. Ele se tornou selvagem graças aos selvagens. Então, daí a razão que é impossível também fazer essas comparações. Eu falo com o Pimenta, que por incrível que pareça, é o meu irmão mais velho. Por isso é que... Irmão. Seu irmão! Seja muito bem-vindo! É o meu irmão mais velho, né? Ele está lá em Angola, ele vive lá em Angola. Que legal! É impossível fazer essas comparações hoje, analisando, avaliando todo esse contexto, América versus Brasil. O impacto, tanto de uma como de outra. Mas é importante que eu reitere aqui que os negros americanos, até hoje, eles têm feito muito para chegarem até onde chegaram. Eles lutaram muito pelos direitos humanos, pelos direitos civis. Eles tiveram muitas vitórias até hoje, mas ainda tem que se fazer muito, ainda tem que se lutar até conseguir atingir, alcançar os nossos objetivos. Porque nós, como pretos, nós não podemos permanecer na subalternização que, infelizmente, o homem branco nos impôs. Ô, Bel, a gente tem uma outra pergunta aqui também, que também é do John,
que ele fala o seguinte: muitos brancos não entendem sobre a apropriação cultural. Apropriação Você, cultural. você poderia, por favor, falar um pouquinho sobre isso? Eu achei essa pergunta muito interessante, porque eu acho que isso é muito característica do Brasil. E a gente faz isso de uma maneira muito velada também. Caio, tenta chamar a Anitta de novo, que ela caiu. Eu já acabei de chamar. Acabei de chamar aqui. Você pode falar um pouquinho, Bel, pra gente? Sim, posso. Aí, Mas eu acho que a Anitta ouviu, né, com relação à apropriação cultural. Então, é o seguinte, a respeito da apropriação cultural, eu não sou daquelas que diz assim, eu não gostaria que, por exemplo, que um homem branco usasse um dread, que eu sou contra e tudo mais. Contra quem queira usar uma turbante. Não é bem isso. A apropriação cultural é mais do que isso. E eu vou dar um exemplo da Kim Kardashian. Ela é muito famosa, né? E a Kim Kardashian, ela criou uma marca kimono. Kimono. E isso deu aí um rebuliço no Japão. Porque todos nós conhecemos que o kimono é oriundo do Japão. O kimono é pertencente ao Japão. É uma cultura japonesa. São símbolos identitários dos japoneses, os kimono. Daí a razão que a Kim Kardashian, felizmente, ela teve que parar, não é? Pelas ameaças também do processo com relação à apropriação daquilo que não lhe pertence. O que acontece? Normalmente, as pessoas, principalmente os famosos, eles tendem-se a apropriar-se daquilo que não é deles. E eles ganham em torno disso. Eles lucram em torno dos símbolos, culturas pertencentes a um povo. Daí a razão da luta dos negros com relação à apropriação cultural. Mas essa apropriação não é propriamente porque uma mulher branca usa um dread, porque um homem branco usa um dread, porque uma mulher preta usa uma lace, porque eu até uso também lace. Não é bem que seja uma apropriação. Eu usando lace, mas eu tenho o meu cabelo. Eu sei que esse cabelo é meu e a lace não me pertence. Entendeu? Eu uso aquilo como se fosse pertence a minha. Já alguns grupos, né, tentam usar e abusar dos símbolos que não lhes pertencem e tornam aqueles símbolos como suas marcas, transformam em marca. Então surge toda essa confusão, apropriação cultural, quando vem um fulano, apropriação cultural, principalmente quando é famoso, porque as pessoas às vezes temem que os famosos transformam aquilo como um símbolo que é nosso, um símbolo de resistência. As tranças são o nosso símbolo de resistência, desde sempre foram. As tranças fazem parte da nossa cultura, a nossa identidade. A turbante faz parte da nossa identidade, nossa cultura, é nosso símbolo. Então, sendo nossa cultura, nossa identidade, ela deve ser respeitada e não transformada como nós estamos no capitalismo, aquilo que a Anitta disse. Então, muita gente aproveita-se disso, do capitalismo, comercializar aquilo que não lhe pertence. Essa questão é muito maravilhosa. Obrigada, assim, porque ela conseguiu... Isabel, você é maravilhosa. Eu só queria adicionar uma coisinha, que é a seguinte. A compreensão da apropriação, ela geralmente, ela está sobre um usar ou deixar de usar. Só que não. Eu acho que a frase mais direta, né? A maneira mais direta da gente fazer as pessoas compreenderem sobre a apropriação cultural é sobre utilizar algo como vantagem, sabe? É você que não pertence àquele grupo ali do assunto discutido, querer utilizar aquilo que te coloque numa posição de vantagem.
E geralmente, na maioria esmagadora das vezes, isso está vinculado a uma questão de mercado. Então, querem utilizar algo como produto para comercializar aquilo e aí sim sobrepor uma posição de vantagem que ela pode ser comercial, financeira e tudo mais. Então, o exemplo, a Farmer utilizou uma estampa de uma roupa e aí na estampa tinham várias mulheres negras, africanas, escravizadas, colocando na cabeça, carregando coisas, né, das suas atividades na época colonial. E aí, para mim, esse é um exemplo muito claro. Então, assim, a marca, se você vai ver como é que está a estrutura da organização societária, o conselho daquela empresa, a organização da sociedade de quem está na posição de liderança, você vai ver um histórico. Eu não estou falando isso querendo... enfim, a gente não está nesse lugar de querer detonar a marca A ou B. É um exemplo para a gente pegar aqui como objeto de estudo. Então, você vai e você percebe que a marca ela nunca teve uma postura ou iniciativas que fizessem essa inclusão dessas pessoas para que elas fossem empoderadas de alguma forma. E aí pega um retrato, né, um recorte histórico e coloca isso numa estampa, porque agora a diversidade vem, porque agora a diversidade tem sido um assunto muito, muito discutido. Então, isso é um exemplo de apropriação cultural, né? Outro exemplo que foi o que ela trouxe da marca Kimono, né? Isso é um exemplo também. Só que nesse exemplo tem a questão dos vetores de opressão. E aí, quando você quer entrelaçar, por exemplo, as questões asiáticas, que também são questões raciais, porque no Brasil as pessoas costumam vincular as questões raciais apenas às questões das pessoas negras. Mas a gente tem uma questão indígena aqui que é essencial da gente falar também, né? Que, enfim, a formação do povo brasileiro, ela traz esse conteúdo todo para a gente refletir. Então, a questão no Brasil racial, ela não é unicamente uma questão de pessoas negras, é uma questão de pessoas indígenas também. E sem os nossos irmãos indígenas, a gente não encontraria os lugares nas matas. Então, eles sim são os nossos irmãos, porque naquele ambiente em que a gente precisava lutar para sobreviver, e esse é um ponto que eu sempre trago quando as pessoas me apresentam a interseccionalidade de vetores de opressão, né? Ah, Anitta, mas a gente é um grupo de mulheres. Não, ok. Vocês, mulheres, as mulheres em geral estão sempre lutando para ter uma igualdade em relação aos homens. E aí elas lutam por respeito no mercado de trabalho, os seus lugares. E perfeito, tá perfeito. É sobre exatamente isso. E aí a gente tem um grupo de, por exemplo, pessoas com deficiências. Pessoas com deficiência, elas precisam, né, lutar por uma questão de condição de igualdade com as pessoas que não tenham nenhuma deficiência por causa do mercado de trabalho, por causa do empoderamento e tudo mais. E essa é uma questão que a gente também trabalha lá dentro do Instituto. E ok, e o caminho é esse mesmo. Mas quando a gente está falando de um grupo minorizado, como das pessoas negras, as pessoas negras, elas estão lutando por sobrevivência, porque elas não conseguem ser vistas como pessoas humanizadas, como seres humanos. Por que elas não são vistas como seres humanos? Porque a colonização tirou a humanidade dessas pessoas a partir do momento que objetificou essas pessoas. Então, sempre quando ele fala de interseccionalidade comigo, eu falo que é um debate maravilhoso da gente fazer, mas a gente precisa compreender essa dimensão que a questão racial traz, que outros grupos minorizados não trazem. Que é essa questão de terem retirado a sua essência como humano, como pessoa. Se eu pego você e eu te objetifico, te trato como mercadoria, eu estou dizendo que você não tem alma e que, portanto, você não pensa. Que você nasceu para aquela condição subalterna de me servir como um objeto, ou como uma cozinheira, ou como uma pessoa que está ali unicamente para me servir, porque você não pensa, você não tem alma, né? Você não tem a capacidade, aí a gente pode falar de eugenia, a gente pode falar de como o Estado brasileiro legitimou a eugenia no Brasil, na Constituição de 34. A gente tem várias questões para falar dessa objetificação. Então, eu quis fazer meio que um passeio, assim, para chegar nessa compreensão de como retirar a humanidade das pessoas negras. Isso é um ponto muito crítico para a gente debater. Assim. Tem mais uma pergunta aqui, Anitta, que vai de encontro a esse tema, da Simone. Beijo, Simone. Um beijo, te amo. E ela pergunta, quando a Anitta usou as tranças no clipe, foi um caso de apropriação?
a cantora Anitta, ela teve um clipe que ela fez, né, que ela usou, né, as tranças. Caio, ela... a cantora Anitta, né? Não fui eu, foi a cantora Anitta. Exatamente, a cantora Anitta pra Anitta responder. Não foi apropriação, era esse debate, eu acho que a Isabel trouxe. Teve uma hora que eu caí, mas eu voltei rapidinho. O debate que a Isabel trouxe, né, justamente para tentar desvincular, né, para além disso, é uma questão mais profunda de você compreender questões estruturais mesmo. Se a gente consegue enxergar a apropriação cultural como uma questão de um debate que é estrutural, a gente consegue compreender melhor que não é sobre alguém estar usando trança, não é sobre alguém estar usando ou não um turbante, não é sobre alguém tá usando um símbolo de identidade de um outro grupo. É uma questão estrutural mesmo, muito maior, muito mais sobre, geralmente relacionada a questões de produto, né? Que tem alguma vantagem comercial em cima disso. Meus amores, dentro da questão de territorialidade, que a gente tinha chegado a conversar sobre isso, eu lembro que a Isabel trouxe... Mano, só uma questão, eu acho que a nossa live já está quase se encerrando, o tempo dela. Não, sim. Se a gente era cair, por isso que eu ia falar. Caso, a gente volta para... Tá bom. Sim, isso. Pra gente fechar. Mas só para a gente puxar sobre esse assunto, esse outro tópico, né, que a gente tinha separado para comentar hoje também, que eu achei super, hiper, mega interessante. Porque aqui no Brasil, eu percebo muito que a gente não conhece as nossas raízes, a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem muitas referências. E aí a Isabel estava comentando, por exemplo, de quando as pessoas falam, né, da diferença, às vezes, de um preto retinto, de um preto não retinto, dos traços negroides que um tem e outro não tem. Eu queria muito que a Isabel trouxesse um pouquinho disso para a gente poder entender também da onde vêm esses traços, porque assim, eu acho que é importante a gente trazer essa importância dos traços negros, que são bonitos sim, a gente precisa apreciar a cor da pele, os traços da pessoa negra e ver beleza nisso também. A gente não pode, assim como o cabelo também, como durante muitos anos foi dito que era um cabelo crespo, é um cabelo ruim, e não é verdade, a gente sabe que não é verdade, muito pelo contrário. Olha o cabelo da Isabel, que lindo, do jeito que é, sabe? Olha o cabelo da Anitta, lindo também do jeito que é. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para a gente poder ouvir aqui também. Sim, eu falei sobre a etnicidade que, infelizmente, muitos brasileiros não sabem, né? Porque por uma questão de educação. Daí a razão que falamos sobre o racismo estrutural. Porque a educação ela é política também. A educação também é política. O que nós aprendemos é tudo aquilo que um grupo de indivíduos quer que nós saibamos. Então, nós conhecemos sobre o racismo científico. O racismo científico, ele fez questão de criar, ou seja, o racismo criou as raças, né? Uma série de raças e tal, e essas raças somos nós, os negros, os asiáticos, os índios. Fazemos parte do grupo dos chamados de cor. Mas o que muita gente não sabe é que o continente africano é um continente rico e abençoado por Deus, com mais de, talvez, umas centenas de etnias. Acredito eu, mais de centenas de etnias. Por exemplo, em Angola, nós temos vários grupos. Em Angola nós temos os Umbundo, nós temos os Kimbundos, nós temos os Chokwe, nós temos os Quanhamas, nós temos os Herero, nós temos os Rincas, nós temos os Coiçães, nós temos inúmeros grupos em Angola, uns, infelizmente, o colono
exterminou muitos grupos étnicos. Em Angola, na Namíbia. Eu acho que vocês têm estado a acompanhar agora a Alemanha. A Alemanha pediu desculpas pelo genocídio cometido na Namíbia. A Alemanha cometeu atrocidade na Namíbia. A Alemanha exterminou quase todos os grupos étnicos da Namíbia. E nesse mosaico cultural existente no continente africano, eu vou vos falar, por exemplo, de um grupo étnico, que são os Khoisãs, e eles eles existem em Angola, existem na Namíbia e existem na África do Sul. Os Khoisãs, eles, fenotipicamente falando, e a estrutura física, eles são baixos, muito baixos de estatura. Eles devem ter por aí 1,50 de altura. Eles não passam disso. Os Khoisãs, eles têm a pele clara. São negros de pele clara. Sem nenhuma mistura com qualquer outro povo. Pele clara. Os olhos deles são assim... São olhos puxadinhos. Há quem diga, há historiadores que defendem que os asiáticos vêm dos Khoisãs, na imigração que eles fizeram, na retirada do continente africano para a Ásia. Muita gente não sabe. E o que é que acontece? Os Khoisãs têm um grupo que é parecido a eles, que são os Dada, os Damara. Os Damara nós encontramos na Namíbia. Os Damara já não são claros. Os Damara são considerados mestiços. Se você vir um Damara, você vai dizer, oh, ele é uma mestiça. Deve ser filha de uma preta com um asiático. Mas não. Nos Damara não existe mistura. Os Damara são mestiços naturalmente, com os olhos puxadinhos, sem qualquer mistura com qualquer outro povo. Existem também outros povos no continente africano, como eu vou falar sobre os Tutsis. Tem os Hutus e os Tutsis no Ruanda, no Uganda. Também podemos encontrar no Burundi e também encontramos na República Democrática do Congo, os Tutsis. Os Tutsis são de estatura, eles são de homens altos, homens e mulheres altos. A estatura média dos Tutsis é de 1,70 a 2 metros de altura. Naturalmente, eles têm um rosto considerado pelos ocidentais como um rosto fino, semelhantes aos brancos europeus, por serem homens altos. Homens e mulheres de porte são altos, mas magrinhos. Nariz fino, completamente fino, traços muito finos, mas sem nenhuma mistura com qualquer ocidental. Temos exemplo também dos etíopes, temos exemplos dos eritreus. Os eritreus também não foram colonizados. Eu disse aqui a vez passada que os italianos tiveram no continente africano, na Etiópia, mas os italianos, felizmente não conseguiram colonizar a Etiópia. Temos também o Sudão do Sul, temos também eu esqueci o nome do país, que eles são de pele clara, os sudaneses têm pele clara, são muito lindos. Você olha para o rosto, para o semblante daquele povo, daquelas mulheres, cabelos extremamente cacheados. A famosa rainha de Sabá, quando Salomão falou de Sabá, a rainha de Sabá veio da Etiópia. Salomão, quando viu a rainha de Sabá, ele apaixonou-se por ela, por ver aquela mulher linda e maravilhosa. Então, o continente africano tem os bantus, eu também venho dos bantus. Os bantus que vieram dali do Saara, desceram ali no Mali.
Ô, Bel, só pra falar aqui, no nosso episódio que a gente gravou, a nossa amiga se chama Maqueda, em homenagem Ah, ao eu Sabá. ouvi. Aham. Exato. Eu ouvi, sim, sim. A Maqueda, Maravilhosa. sim. Em homenagem a ela. É. Pois é. Então, nós temos os bantos. Os bantos eles sempre foram considerados como um povo muito forte. Eu venho dos bantos. Os bantos é que têm essa característica negroide, como a minha, né? Como todo mundo fala, nariz abatatado e tudo mais. Eu venho dos bantos. Os bantos passam por ali pela Gâmbia, Nigéria. São conhecidos. E vocês conhecem os senegaleses? Eu não sei se vocês têm acompanhado normalmente no Mundial. Os jogadores senegaleses, nigerianos, ganenses, eles são muito grandes, eles são fortes. Esses são dos povos bantus, os auças e tantos outros povos. Eles eram muito guerreiros, eram considerados povos muito guerreiros. Assim como os zulus também na África do Sul. A África do Sul tem um mundo de povos. Então é o que eu disse. Quando foi feita essas teorias, as escolas que falaram sobre as teorias de raça, eles criaram essas teorias com o intuito de dividir para melhor reinar. Quando eles chegaram no continente africano, encontraram toda aquela diversidade, eles tiveram que encontrar uma forma de subjugar aquele povo. Porque, atenção, os europeus quando chegaram no continente africano, eles chegaram até a convite de africanos, de imperadores africanos, que convidaram os europeus. Eles não convidavam só os europeus, eles convidavam também os árabes para chegarem no continente africano. Essa de que a expedição transatlântica feita por Diogo Cão, Cristóvão Colombo, que chegaram no continente africano, encontraram selvagens e tudo mais, e que infelizmente os meus irmãos negros brasileiros, que até hoje não conseguem aprender, porque o que eu disse é uma questão de educação. O racismo passa pela educação. Essa estrutura da educação não permite com que o preto saiba de onde ele veio. Então eu quero aproveitar e dizer o seguinte: essas teorias de raças que foram dividir o continente africano conseguiram fazer uma divisão perfeita. No Uganda, no Ruanda, o que o colono fez no Ruanda? Transformou os Tutsis em capatazes. Os Tutsis, eles diziam a eles que vocês são lindos, são parecidos a nós. Vocês são esbeltos, têm traços finos, homens e mulheres altos, dignos de nobreza. Entenderam? E os Tutsis começaram a se dividir com os Hutus, que os Hutus são bantus, fazem parte do meu grupo. São mais baixos, estaturamente falando. Então houve aquela divisão. Os Tutsis começaram a humilhar os Hutus. Aquelas humilhações eram os capatazes. Somos mais lindos do que vocês. Foi essa divisão que houve no continente africano, de dividir para melhor reinar. E essas teorias de raça vieram criar o negro como um grupo com traços negroides. Não é verdade. O negro tem tudo, no negro você encontra tudo, no negro você encontra inclusive albinos, o negro tem a capacidade de dar um filho albino. O negro tem tudo, tem a diversidade que Deus criou, entenderam? Então quando vocês ouvem falar, essa negra, ela não parece negra, ela tem traços europeus. Não tem traços europeus, ela tem traços africanos. Os africanos têm todos os traços possíveis. É importante que se estude. É muito emocionante, Bel, de verdade. É muito emocionante você ouvir. A gente ouviu você falar disso, porque a gente não sabe e a gente é criado exatamente como você está dizendo. Pensando numa mentalidade totalmente diferente. Até nisso, né? Tipo, se você vê um negro que tem traços finos, é porque ele foi misturado com branco. E não é verdade. Não é, sabe? Então, assim, é muito emocionante, porque é uma quebra total de paradigmas que a gente cresce na nossa cabeça e de coisas erradas que a gente aprendeu a vida toda, cara. É muito louco isso, é muito louco. A que ponto tudo isso chega, né? Uhum. Anitta quer falar alguma coisa também, Anitta?
Eu fico, quando eu sou a Isabel, eu fico num estado de graça e encantamento, sabe, em pleno deleite, essa é a verdade, sabe? E é uma verdade. mulher negra que se autodeclara uma mulher negra e que traz essa riqueza toda do continente africano, essa visão toda dela, a historicidade dela, a experiência dela que ela carrega como mulher angolana. Então, olha, eu tô aqui em estado de graça, sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E sobre isso que ela está comentando, que é extremamente fundamental e central para a gente entender, até mesmo do ponto de vista estético, porque que a gente sempre acha que o que é belo é o que é europeu. Eu trago uma questão que é a seguinte: quando eu vou falar de branquitude, eu não estou falando do Roger, não estou falando do Caio, tá? Eu estou falando da branquitude como uma ideologia de poder, com uma ideologia mesmo, um comportamento de pessoas brancas que é considerado historicamente, tá? Eu faço esse disclaimer porque às vezes tem uma pessoa, ai, mas eu não sou assim. Não, é que eu não estou falando sobre você, amado. Então eu sempre gosto de falar sobre isso. Né? Então, assim, quando eu estou falando a branquitude, aqui representada fielmente pelo seu papel colonizador, ela chega no continente do outro e fala assim: você é isso. Você, que é justamente isso que a Isabel está falando. Olha, você é negro, você é indígena, você, a partir do momento que a branquitude começa a nomear outras raças, como se ela mesma não tivesse, não pertencesse a um grupo racializado, já é essa posição de poder, já é essa tecnologia de violência e de poder sendo ali executada. Então, a partir do momento que ela chega no outro continente e fala, você é assim, você é assado, já existe ali uma imposição de poder. E no final das contas, depois que a gente começar a refletir sobre todas essas questões que a gente está falando aqui, a gente chega a uma conclusão que é sobre poder. É sobre poder. No final das contas, é sobre poder. É sobre um grupo querendo ter mais poder ou ter poder sobre o outro grupo. Por isso que a gente está discutindo colonização e batendo muito nessa tecla, porque a gente não tem como se desvincular do nosso ponto de vista histórico, dos nossos processos históricos, do que foi o Brasil, de como a gente se formou, de como o que foi a colonização para vários povos. Eu passei um tempo morando na Inglaterra e aí eu entrei lá no museu, que é um museu fora do circuito turístico, que eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto, tem legal e tal conhecer a parte turística, mas eu gosto de frequentar os lugares que são os lugares que as pessoas de lá frequentam. Então eu fui num museu lá chamado Museu das Docas. E aí lá tinha muita coisa sobre navegação. E eu fui, claro, porque eu sabia que eu ia encontrar muita coisa de história, mas porque eu sabia que eu ia encontrar muita coisa da minha profissão, né? Que era de navegação e tudo mais. Então tinha aquele apelo do transporte marítimo. A primeira coisa que tinha lá, era um painel gigante escrito assim, terminologias. E nesse painel estava escrito, olha, este museu, ele considera as seguintes questões. Toda vez que você olhar a palavra tal, substitua essa palavra por negro africano escravizado. Porque o escravo reduz a pessoa a uma coisa, reduz o negro a uma coisa, a um objeto. E a gente se preocupa com isso. Então, a primeira coisa que estava lá escrita era a questão terminológica, que algumas pessoas acham que não é importante, mas a partir do momento que a gente entende a linguagem como instrumento de inclusão e também de exclusão, a gente sabe a importância da terminologia. Então, né, por que chega lá e fala tem um painel falando sobre isso e um painel falando sobre como o Rio de Janeiro foi o quarto, entre os quatro lugares, entre as 4 cidades em que a escravização foi mais agressiva e aconteceu numa potência maior. Tava lá um pódio com 4 lugares. Primeiríssimo lugar, Rio de Janeiro. Segundo lugar, Salvador. Depois Liverpool, depois Londres. E aí, naquele quadro, eu cruzei o braço e falei assim, caramba, eu saí do meu país para vir ler isso aqui, sabe? E como é que isso não me é apresentado? Como é que eu venho aqui pro colonizador, Mundus, né? Isso me é apresentado aqui, num país que historicamente teve tanto peso na história do Brasil, porque teve um peso comercial muito grande nas transações todas, na abertura dos portos em 1808, até na própria assinatura da Lei Áurea em 1888. Então, eu fiquei, como é que eu fui ser apresentada para esse dado aqui, né?
Na Inglaterra, isso não é veiculado e eu não estudo sobre isso, isso não me é apresentado, né, nos lugares. Essa construção da memória também é um assunto muito legal da gente discutir, porque criar esses espaços de diálogo, não só de diálogo, mas que a história se apresenta para você é fundamental para a construção da compreensão do nosso povo, sabe? Então, brilhante. Eu fico encantada com a fala da Isabel, porque é de encantar mesmo. É sobre a nossa história, sabe? É sobre a nossa história. Anitta, Saiu agora um documentário. Perdão, Roger. Não, eu só ia completar o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas Inglaterra, inclusive, não teve um processo de colonização como foi aqui no Brasil, onde as pessoas colocavam o negro dentro de casa e tinham uma forma de escravizar muito pessoal, era muito mais presente ali, né? A Inglaterra, ela tem um processo de colonização, mas de outros países e é meio que afastado, sabe? É meio que escondido aquela questão ali da escravatura. Aqui no Brasil, não, já é uma coisa mais escancarada e natural, né? Tipo assim, todo mundo estava acostumado, né? E é estranho, principalmente, eu ouvi isso de você agora também, me estranha justamente isso, que um país, inclusive, que não teve esse processo de escravatura da mesma forma que a gente, ainda tem esses dados e a gente aqui deveria saber disso. Mas lá eles têm esses lugares que apresentam a história para o povo deles. Exato. Então, é uma crítica que eu faço, né? Muitas pessoas têm a Europa como o berço civilizatório, né? O berço civilizatório. E eu falo, tá, mas eles construíram essa civilização que você está falando como? Como foi? Porque hoje, claro, na escola isso não é me apresentado, na faculdade muito menos. Então a gente tem que meio que buscar mesmo esse conhecimento. Hoje Exato. sim, essa consciência. E aí essa reflexão, tá, é uma civilização para você, eu vou fazer uma viagem para Londres, uma viagem para a Itália, lá que é onde tem gente civilizada. Eu fico, amado, como foi que eles construíram essa civilização? Não sei se você se recorda. Anitta, foi colonização, foi escravização. Você acha que eles carregaram aquelas coisas todas, aquele império que eles têm lá, aqueles museus, aquelas pedras todas? Quem foi que carregou aquilo ali? O que você acha? Como foi que você acha que esse processo aconteceu, sabe? Então, esse tipo de reflexão também para a gente trazer. Verdade. Gente, olha, que aula que a gente teve aqui. Tá né? passada, bicha, tá passada. Vai sair bugado. A gente tem que calar a boca e ouvir, assim, por uma vida vocês, sabe? Porque vocês falaram, assim, de anos, de séculos de história, de séculos de luta, e deram uma aula pra gente sobre tudo, sobre etnia, sobre história, sobre coisas, assim, sabe, que são tão necessárias hoje em dia, que a gente, nessa loucura que a gente está vivendo, principalmente numa época de pandemia, que a gente precisa dar a mão para passar por isso, exatamente pensar no coletivo, pensar no outro, e vocês vieram e deram essa aula para gente. Então, é o sentimento de graça, né, que a Anitta falou, e que eu falo da fala das duas, da Anitta e da Isabel, é esse sentimento de gratidão. Muito obrigado por passar isso para gente. Muito obrigado. Qualquer pessoa que esteja assistindo, por favor, se puder ecoar para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento assim, necessário. Vocês estão fazendo pelo outro, vocês estão fazendo para a nossa educação, e como a Isabel muito bem falou, todo problema estruturado está realmente na nossa educação, porque a gente não permite isso, a gente não permite esse tipo de conhecimento, que é extremamente necessário nesse nosso país. Exato, e não permite porque isso é pensado também, né? É uma tecnologia do racismo também, as coisas se mantenham como estão. Tem a frase famosa que a gente escuta muito nos nossos movimentos, né? Quando uma mulher negra se movimenta, a estrutura toda se movimenta junto com ela. E aí é sobre movimentar essa estrutura, que é um tema polêmico e que as instituições elas não querem que nada se movimente para que as coisas possam permanecer como elas estão. Né? Isabel trouxe naquela hora um debate sobre necropolítica. Né? O corpo negro é o corpo que é escolhido para morrer e o corpo branco é o corpo escolhido para sobreviver. Então, o próprio Estado legitima isso. O próprio Estado reproduz isso. Quem escolhe, quem morre e quem vive. Então, e essa da Anitta, eu acho que vai sair já, né? Vamos sair já, né? Mas eu só queria falar algo com relação à mulher, dessa movimentação da mulher. Isso é um fato.
Mesmo na América, os movimentos, as mulheres é que dão mais a cara. As mulheres significam muita coisa nos movimentos negros. Não só os movimentos negros, mas como todos os movimentos. As mulheres dão sempre a cara, as mulheres lutam. Elas lutam não só por elas mesmas, mas elas lutam pelos filhos. Elas lutam pelos pais, pelos irmãos, e elas lutam pelos maridos. A essência natural da maternidade na mulher faz com que ela lute como uma leoa. E vou dar um exemplozinho da Rainha Njinga. Eu não sei se vocês conhecem a Rainha Njinga. Eu sou Njinga, eu sou uma rainha. A Rainha Njinga foi a rainha lá em Angola. Ela foi uma rainha em Angola, Rainha Njinga. Os portugueses, quando chegaram em Angola, eles conseguiram entrar em vários reinos. Infelizmente, os portugueses não conseguiram dominar a Rainha Njinga até a sua morte. Enquanto a Rainha Njinga esteve viva, os portugueses não dominaram Angola. Os portugueses só conseguiram dominar depois que a Rainha Njinga envelheceu, morreu. Ela foi conhecida como uma mulher guerreira, extremamente batalhadora. Ela entrava no campo de batalha. A Rainha Njinga não foi uma rainha qualquer. Ela entrava no campo de batalha. Ela lutava contra os inimigos, seja eles quem for. Ela até, inclusive, lutou contra o seu irmão por estar a se dobrar ao colono, estar a se vender no colono. A Rainha Njinga lutou contra o irmão porque estava a perder a guerra para o colono. A Rainha Njinga chorou, se frustrou por estar a perder a guerra contra o colono português. E é importante que se fale. Nós aqui no Brasil temos muitos angolanos brasileiros, filhos do nosso ventre, assim como na Colômbia, assim como no México e em outros países, que vieram de Angola e não sabem, não conhecem a história. E o que acontece com muitos negros aqui no Brasil? Eles falam que os pretos vieram de África. Eles não têm nenhuma referência do continente africano. Eles nem têm noção do que foi o continente africano. Eles não sabem que o continente africano foi glorioso desde o século IV até o século XV, no final do século XV, com a chegada dos europeus. O continente africano foi, para além de ser muito rico, ele esbanjou riqueza pelo mundo. E essa riqueza que os africanos esbanjaram pelo mundo, principalmente Mansa Musa, eu não sei se vocês já ouviram falar de Mansa Musa, o imperador do Mali. Mansa Musa foi considerado o homem mais rico do mundo. Até hoje, vocês podem pesquisar quem foi Mansa Musa. O homem mais rico do mundo, até hoje, não existiu. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais rico. Até aquela altura, Salomão foi o homem mais rico. Mansa Musa veio depois de Salomão. Mansa Musa superou a riqueza de Salomão. Mansa Musa, por estar nas suas viagens, ele distribuía ouro do Império do Mali, onde ele fosse distribuía. Ia para o Oriente, distribuía, nas suas viagens distribuía. Foi assim quando o Ocidente, quando o europeu ganhou curiosidade, ouviu falar de Mansa Musa. Disse, mas quem é esse homem que oferece ouro? Quando encontram, vão conhecer Mansa Musa, para além do Mansa Musa convidar no seu império, no seu reino, homens europeus, árabes. Ele gostava de arte, ele gostava de tudo, convidou europeus, árabes, iam para lá, conheceram o império, ficaram ali. A África contém tudo isso. Tem tudo isso para nos oferecer. Foi assim que começaram a entrar aos poucos. Porque o continente africano desde sempre trocou favores com o Médio Oriente. O comércio desde sempre funcionou no continente africano com o Médio Oriente. Sempre existiu. Tanto é que a Bíblia fala de Jesus, a presença de Jesus no Egito.
Desde sempre houve. Agora, essa coisa que nós ouvimos na história da navegação europeia, que os europeus descobriram a África, que encontraram selvagens, nós nunca fomos selvagens. Uma representação, por exemplo, do Império do Congo. A Beyoncé faz isso numa das suas músicas. Quando a Beyoncé mostra numa das suas músicas, aquela gente toda com aquela roupa de onça, o padrão onça. O padrão onça na música da Beyoncé representa o Império do Congo. O Império do Congo era um império elegante. As mulheres vestiam seda, da mais pura seda vinda daí da China. Eles vestiam roupas de padrão leopardo. É o que a Beyoncé demonstrou na música. Ela disse, o preto é king, é dali onde viemos. Graças a Deus eu faço parte também do Reino do Congo, porque Angola também abrangia o Reino do Congo. O Reino do Congo tinha glamour, tinha estrutura política, social e econômica, existia, sempre existiu. Quando o português encontrou, viu tudo aquilo, todo o esplendor, todo o ouro que distribuíam, o povo também usava joias. Quando o imperador, o europeu chegou e viu todo aquele glamour, disse, esse continente contém ouro e prata. Em momento algum, o europeu chegou no continente africano e encontrou selvagens, como se ensina na escola. Primitivos, selvagens que precisavam de civilização. Não. Nós somos um povo naturalmente acolhedor. O continente africano tem essa de ser acolhedor. E quando eles recebem as pessoas, eles recebem com todo amor e glamour. O que eles comem, você come. E quando o europeu foi recebido daquela maneira, o europeu voltou, continuou a voltar. E aí depois virou uma forma de dominar. Precisavam ter aquilo para si. Todo aquele diamante, todo aquele ouro, toda a prata, toda a riqueza que existia no continente africano. E foi quando eles entraram, porque eles também já tinham uma evolução no quesito de armas, algo que nós não tínhamos. As armas foram fundamentais para a destruição do continente africano e para a subalternização do continente africano até hoje. E muita gente questiona por que o continente africano continua assim no estado em que está. O continente africano, para estar no estado em que está, é uma questão política. Para além da ganância existente pelos os líderes africanos, também há a mão invisível que Adam Smith dizia, a mão invisível de Adam Smith, que é a mão europeia. É importante que a África permaneça no estado em que está, porque a Europa precisa tirar os seus dividendos. Se a África se organizar, a Europa vai perder o que tem. As guerras beneficiam a Europa e a América. Mas eu só quero dizer, eu acredito que essa live vai para muitos lugares e muitos irmãos meus, pretos como eu, porque eu tenho muito orgulho, eu não precisei me descobrir como preta, eu nasci uma mulher preta. Então, a mensagem que eu dou a vocês é o seguinte, pesquisem, leiam livros escritos por homens negros africanos, para vocês descobrirem o que foi a África. Para vocês terem ideia do que foi a África, para vocês não se envergonharem de África. Quando vos disserem, voltem para a África, vocês se envergonham da África. Quando vos falam da África, na África, e nós não viemos de nenhuma selva. Tivemos uma das melhores civilizações no mundo. Os africanos ajudaram a civilizar a Europa, mas o europeu não gosta de assumir isso. Por isso é que a educação não se fala sobre isso. Porque se falar, a mente do preto emancipa-se. Nós não queremos uma mente emancipada. Quanto menos emancipado, melhor. Por isso é que o preto fica nessa luta. Há uma anestesia, uma amnésia no preto. O preto não sabe do que se passou na história antiga. Então ele acha que ele é inferior ao branco. Ele aprendeu e ele acha. E é aquilo que a Anitta disse, eu não estou a falar de vocês, os brancos, vocês não, eu estou a dizer exato. A hierarquia em si. Vocês entendem, né? Que bom que vocês entendem. Então é isso.
a supremacia, tem que permanecer a supremacia. Vocês já ouviram falar sobre a destruição da Alexandria, a Biblioteca de Alexandria? A Biblioteca de Alexandria, lá continham tudo que era nosso, a nossa história. Por que queimaram a Biblioteca de Alexandria? Com o objetivo de apagar a nossa história. Um povo sem história é um povo morto. Sim. O africano não tem história, é para permanecer na morte. Tudo isso tem um objetivo, a educação, por isso é que eu vou continuar na educação. A educação tem o objetivo de subalternizar o preto, deixar o preto no lugar em que está. Porque o preto, se descobrir quem ele era, quem ele foi, o preto vai sair do estado em que se encontra. Então, é importante que você, preto, tenha orgulho de onde você veio. Saiba que nós fomos gloriosos. Hoje estamos a passar por uma situação muito difícil, infelizmente. Mas eu creio que amanhã, não talvez agora, mas daqui a mais um tempo, mais uns 20, 30, 40, 50, nem que for mais um século, eu tenho esperança que o continente africano há de voltar a brilhar. Eu tenho esperança disso. Que nós voltaremos a sair das cinzas em que nos encontramos, da humilhação, da subalternização, da vergonha que muita gente tem por ser preto, porque não sabe de onde veio, de onde saiu. Tá bom? Eu também falo muito. É um prazer nosso, Olha. cada palavra. Que Cada palavra de linda, vocês. gente, que linda, meu Deus. E sabe o que é incrível? Você tem uma capacidade de falar e a gente, pelo menos comigo, tá acontecendo isso. Eu desenho na minha cabeça exatamente o que você fala. Então é como se eu estivesse vendo um filme. Cada hora que você fala, parece que eu estou num filme, assistindo tudo isso que você está falando. E eu consigo imaginar essas mulheres, esses homens gloriosos com essas roupas, com toda essa coisa que você traz e com essa história. Ai, gente, olha, muito honrado de ter vocês aqui. Eu tô bem emocionado, de verdade. Muito feliz de ter recebido vocês. Anitta, muito obrigado por você ter trazido também tanto conhecimento jurídico também, e trazer essa visão. Abel, com todo esse amor, com todo esse carinho de história, de pertencimento, de mulher guerreira e forte, e da África também, para a gente é muito bom a gente ouvir isso, aprender sobre isso, porque realmente a gente não sabe, a gente não aprende, a gente realmente precisa procurar cada vez mais esse conhecimento fora, a gente tem como obrigação fazer isso, sabe? Porque para a gente entender como isso funciona hoje, a gente precisa olhar lá para trás, muito atrás. E só assim a gente vai conseguir, de fato, entender que o racismo existe, porque existe muito negacionismo com relação a isso, entender que ele existe, que ele precisa ser enfrentado todos os dias. E que essa luta é nossa também, né? Nós somos brancos, mas nós estamos aqui unidos a vocês. Não é nosso local de fala, então por isso a gente traz vocês aqui para poder falarem, mas a gente quer estar junto com vocês nessa luta, naquilo que a gente puder fazer. Eu tenho certeza que essa é a mesma coisa que o Caio e o Marcelo pensam. Então, o Ecoando está de portas abertas para receber vocês sempre que vocês quiserem, precisarem. E não só para falar de negritude, de racismo, mas para falar de tantas outras coisas que vocês quiserem falar também. Falar sobre a mulher, falar sobre o que a Abel faz com maquiagem, com trabalho de maquiagem, com o que a Anitta faz com o trabalho dela como advogada. Enfim, tudo que vocês quiserem. Porque é isso que a gente precisa fazer e ressignificar. Perfeito. Obrigada, Roger, pelo convite. Obrigada, Caio, também. É um prazer estar aqui. O Instituto da Coral Casa, a gente está super aberto para conversar, para trocar ideia, né? Para apresentar um pouquinho do que a gente faz também. E também estou aqui à disposição, eu, Anitta, mesmo fora da direção executiva da Coral Casa, eu, Anitta, pessoa física, também estou à disposição. Caso vocês queiram trocar alguma ideia, alguma coisa, enfim, obrigada mesmo pelo convite. Olha, eu também só tenho a agradecer. Olha, eu estou muito feliz, super emocionada, como eu disse. Gostei imenso de vos conhecer, vocês são super simpáticos, são muito educados. E olha, foi bom você ter tocado num assunto a respeito dos convites, para não falarmos apenas de racismo. Dessa maneira,
você ajuda a combater o racismo, porque para uns o preto só tem momento de fala quando se fala sobre o racismo, faço pleonagem. Quando se fala de racismo, chamamos um preto, uma preta para falar sobre. E acho que pode falar mais outras coisas. E isso, para mim, já é uma quebra de paradigma. Então, já significa muita coisa. E eu gostaria imenso que voltassem a me convidar, sim, no programa. Eu estou aberta. E por terem me apresentado a Anitta, que eu estou muito feliz de ter conhecido. Muito obrigada, Eu também estou feliz de ter te conhecido. Ai, que lindo. Gente, ó. Eu ouvi o podcast. Quem tava com a Maqueda era um rapaz, eu não lembro o nome dele. Agora, O Eli. Eli. O Eli. Ele falou isso no podcast, eu vi também. Maravilhoso. Aprendeu já. Exato. Ele demitiu a gente. Foi ótimo o podcast. Gente, mas muito obrigado por tudo. Foi uma aula, realmente. Vocês vão voltar com certeza, isso é fato. Eu me emocionei muito porque a gente se identifica em inúmeras coisas, sabe? E quando a gente aprende essa coisa, parece que vocês estão abraçando a gente, sabe? Parece que a gente tá se vendo ali, tá vendo essa dor, essa história passando na nossa cara, assim, né? Igual o Roger fala, a gente começa a imaginar tudo, né? E a gente só tem a agradecer. Esse espaço é de vocês, esse espaço é de troca, esse espaço não é só nosso, esse espaço são dos nossos ecos, de muitas pessoas que vão escutar, que vão se identificar, que vão mandar histórias também parecidas e que a gente precisa falar. Eu acho que a gente já passou muito tempo quieto, né? Nessa história de opressão, nessa história de tantas coisas, né? E como a Anitta e a Isabel trouxeram, isso não é maioria, não é minoria. Não, é maioria. É maioria. Sabe? Então isso já tá errado, já tem muita coisa que a gente já precisa quebrar. Exato. A gente já precisa quebrar por aí, para que realmente essas vozes sejam efetivamente escutadas. Acredito que muitas pessoas sentiram isso também, escutando a gente. E agradeço em nome do Marcelo, em nome do Ecoando, em nome de todas as pessoas que puderam ter esse privilégio hoje. Muito obrigado, Isabel, Anitta. E voltem sempre, por favor. Sim. Tá Nós vamos ter um episódio 2, que a gente prometeu lá, que não deu tempo de gravar tudo do episódio 1. E aí vamos com certeza receber a Anitta e Isabel de braços abertos de novo, se assim vocês puderem e quiserem estar com a gente. Tá bom? Tá bom, obrigada. Um beijo, amores. Um ótimo Boa fim de semana sexta pra pra vocês. Igualmente. Exato. Obrigada, E gente. nos sigam e agora vocês podem ir vender o jabá de vocês, dar os arrobas de vocês, falar também do trabalho de vocês nas redes sociais, se vocês quiserem divulgar, vocês podem ficar à vontade. O nosso arroba é da cor ao caso, aqui como tá na minha camisa. A gente trabalha, no início da live eu comentei, né? A gente tem um vetor que a gente é mais acionado, que é o de letramento racial, então para fazer basicamente essa conversa aqui que a gente fez, por exemplo, né? Mas isso em forma de treinamentos, em forma de diálogo com o mercado, treinando equipes, apresentando cases, né? Apresentando também como é esse diálogo, como é pautar a raça no mercado de trabalho. Tem uma questão de mentoria para profissionais e a gente ajuda a estruturar comitês de diversidade dentro das empresas. Né? A gente também dialoga com os próprios profissionais negros, então a gente tem um vetor de assistência jurídica e psicológica. Enfim, somos uma plataforma, o nosso site é www.dacoralcaso.com.br e para mais informações a gente está lá para atender vocês qualquer coisa. Então, muito obrigada por ter aqui. Olha, o meu arroba aqui no Instagram, se quiserem podem me seguir, né? Isabel_Pimenta_ Não, Isabel_Jandir_Pimenta. Quem quiser pode me seguir. Na verdade, eu comecei a mudar agora a dinâmica da minha página, porque como o Roger disse, eu fiz uma formação de maquiagem com o brilhante Alan. O Alan, né, ele me formou e me formou muito bem. Então, eu comecei a fazer os meus conteúdos na minha página sobre cabelo, maquiagem. Então, vão lá na minha página, sigam-me. E aquilo que vocês quiserem também que eu faça, qualquer sugestão para mim, será sempre bem-vinda. Maravilhoso, gente. Um beijo, amores.
A gente vai Bravo. encerrar aqui e essa live vai ficar gravada, tá bom? Pra todo mundo Exatamente. poder A gente vai subir compartilhar. no YouTube, lá no nosso canal também, e quando podcast no YouTube. Tá bom. Tá. Boa sexta Tchau. pra todo mundo. Um beijo, beijo, até mais. Beijo! Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.